Eita Deus, louvado seja o nome do Senhor. Graças e paz, povo santo. Nós estamos muito felizes pela essa extensão, né? Dia 13. E aí você já convida mais algumas pessoas para estar conosco nessa inauguração lá no Agamenon Magalhães. Amanhã deve estar saindo as artes para fazer o convite, né? Para todos irem lá. Vai ser dia 13, quinta-feira, a partir das 19 horas, tá? Nós estaremos lá. Qual é o endereço, Adna? Rua Piedade, número 29, Agamenon Magalhães, tá? Depois do mercado, subindo pela ladeira principal, a segunda rua à esquerda. Amém? Você desce uma ladeirinha de nada, chegou. Tem sim. Tem uma ladeirinha, não tem não? Tem uma ladeirinha, primeira casa à esquerda, casa branca, tá? A gente vai colocar um outdoor lá piscando. Mais a vez. Então, nessa quinta-feira, então nós estamos muito alegres por isso, tá? Vamos juntos, né, para poder dar início a esse projeto grandioso, que eu entendo que Agamenon será do Senhor Jesus. Uma parte já né, a gente está lá para ajudar a completar essa grande parte do Agamenon Magalhães para o Senhor Jesus. Aleluia? Hoje nós iremos conversar de algo que não é novo. É algo que nós já conversamos muito, né? Eu estava lá em Catuama, né? Pensando na ministração. E meu Deus, todos sabem que dá até hoje, não sabem? Sabe ou não sabe? Sabe. Até as nossas crianças, elas sabem. Quando elas entram na idade escolar, elas sabem o que acontece nesse período. Alguns podem ignorar o que aconteceu. Mas conhecimento e causa sabem do que está sendo falado para essa semana. Essa semana, a semana que é considerada Semana Santa, né, que é o calendário, né, que a gente, aqui do Brasil, nós temos. E nesse calendário, sexta-feira foi Sexta-feira da Paixão, sábado de Aleluia, e o domingo da ressurreição. Aí eu pergunto, será que nós sabemos como foi a trajetória de Cristo? Será que nós paramos para entender um pouco do que Cristo passou, ou só retratado pelos filmes que aparecem nesse período? Porque nós não deveríamos ser pessoas que estivéssemos tendo memória sobre a Páscoa ou sobre a Semana da Paixão de Cristo por conta dos filmes. Não é normal? A gente está na frente da TV, nesse período, né? Passa, meu Deus do céu, a gente nunca viu tantas vezes repetir o mesmo filme. E às vezes nós esquecemos, dessa mesma maneira como a TV nos mostra, nós esquecemos do que a cruz representa para a nossa vida. Do que ela, por meio dela, o que ela proporcionou para nossas vidas. A Bíblia vem falando que quem foi para o madeiro era maldito. Maldito aquele que foi ao madeiro. Então, se nós observarmos dentro do nosso contexto histórico, o nascimento de Cristo Jesus, ele foi um fato histórico. Ele transicionou a história. Tem uma professora de história aqui. Ele transicionou a história. Quando a gente vai estudar a história, nós temos um momento que é antes de Cristo e depois de Cristo. Para nós cristãos, o nosso fato histórico está aqui, ó. O momento antes da morte de Cristo e o momento pós-morte de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A graça foi estabelecida quando? A graça foi estabelecida no nascimento ou na morte de Cristo? A graça foi na morte. A graça foi conquistada a preço de sangue. Então, até Jesus declarar está tudo consumado e ele perdeu a vida,
a graça ainda não existia. Jesus passou 33 anos e mais, com mais eficiência em 3 anos, mostrando o que era a graça. Ele mostrou. Mas a conquista dela para a nossa vida foi quando ele morreu na cruz. Ele foi lá, tomou a chave da morte e ele veio para ressuscitar. E ele nos deu esse presente chamado a graça. A graça não tem força nenhuma nossa. Humanamente falando, não tem força nenhuma nossa. A graça só poderia ser conquistada por um cordeiro. Um cordeiro que foi entregue sem pecados. A Bíblia fala que quando João Batista viu Jesus de longe, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque dentro da Bíblia vem relatando que para poder ter o perdão do pecado, deveria existir sangue. Sacrifício com sangue. Em Levítico, a gente vai entrar na Bíblia, mas só para vocês terem ideia, depois vocês anotem. Em Levítico 17 vem contextualizando alguns pontos sobre o sacrifício e vem dizendo que Deus proibiu o povo de Israel comer sangue porque no sangue há vida. Todo o caminho da trajetória de Jesus, desde o momento em que ele foi beijado por Judas, até o momento que ele foi recolhido dessa cruz, ele saiu derramando vida por todos os lugares. Então, onde tocou o sangue de Jesus, ele remiu a morte e entregou vida. Então, para a noite de hoje, nós iremos falar: o sangue de Jesus tem poder. Amém? O sangue de Jesus tem poder. Então, abra a sua Bíblia em Romanos 5. Para nós começarmos um pouco do contexto histórico. Conversarmos um pouquinho. Quando você encontrar Romanos 5, você fica de pé, agradece ao nosso Senhor por isso. É tão lindo que a gente não faz esforço até para abrir a Bíblia. E ele fez isso tudo nele. A Bíblia foi escrita em Jesus. É o próprio Jesus, assim como diz em João, capítulo 1. Então, essa culpa é nossa, mesmo nós não termos, no período, não estarmos em vida. Mas essa culpa também foi nossa. Romanos 5, a partir do versículo 12, vem dizendo: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também, deixa eu voltar aqui, tá? Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos, diga, todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já existia, já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante às transgressões de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas vê que coisa linda. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento e trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação.
Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aquele que recebeu de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único só homem, chamado Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Amém. Papai de amor, nós te agradecemos já pela tua palavra. Nós não precisamos de explicação nenhuma, porque o teu Espírito é que reina em nós e que traz todo o entendimento sobre o que está escrito em tua palavra. Muito obrigado, Papai de amor, por o Senhor já falar ao nosso espírito do que o Senhor gostaria que fizéssemos na noite de hoje. É isso que nós oramos agradecidos ao Senhor, no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém? Poder sentar. Eita, Jesus do céu. O sangue de Jesus tem poder. Tem. Mas às vezes nós queremos usar o sangue de Jesus como um amuleto para o nosso pecado. E realmente o sangue de Jesus ele veio para nos purificar, nos remir, nos justificar, nos libertar. A gente vai ver tudo isso. Mas deixa eu dizer já algo para você. Glória a Deus. O sangue de Jesus não é amuleto de crente. O sangue de Jesus não é amuleto para que nós possamos usá-lo sem causa e razão. Tudo é por conhecimento e por entendimento. Às vezes nós estamos cometendo o pecado e nós dizemos: o sangue de Cristo tem poder. Tem. Mas você não está acessando o poder que tem no sangue de Cristo. Você não tem acessado as dádivas de que foi colocado aqui e que foi derramado por meio dele. Porque se nós entendêssemos um pouco do sofrimento de Jesus, talvez a gente não precisaria nem lembrar mais. Quando eu falo lembrar, é estar todos os anos praticando a mesma situação. Mas para nós humanos, tá? Não estou falando um povo particular, mas para nós humanos, nós temos uma memória muito fraca. E por essa memória ser tão fraca, poderia cair dentro de um costume ao esquecimento do que Jesus representou para a gente. A Páscoa é comemorada não por conta de Jesus, mas também sobre Jesus. A Páscoa foi estabelecida no Antigo Testamento. Quando o povo do Egito saiu e disse: vá para lá pro deserto para celebrar a Páscoa lá, então lá vocês vão comer frutas amargas, que é para poder lembrar exatamente do sofrimento que vocês passaram. Deus precisou dar uma direção dizendo: vocês precisam comer todo ano alimento amargo para poder lembrar da vida ruim que vocês tiveram. E eu entendo que quando Deus diz para lembrar, é porque nós iríamos esquecer. Mas aí vem Jesus, para não precisarmos mais comer frutas amargas. Porque pelo sangue que ele derramou na cruz, esse amargo não existe mais na nossa vida. Ele eliminou essa amargura de estarmos vivendo ano após ano, fazendo um sacrifício para poder ter perdão do pecado. Porque todo ano o povo de Israel se reunia para poder levar animal ao sacerdote, para que o sacerdote fizesse o sacrifício e por meio daquele sangue fosse aspergido no altar do Senhor,
e ali era colocado o perdão do pecado. O homem colocava a mão sobre o animal e ali era orado para transferir o pecado para aquele animal antes dele ser morto. Eu imagino como é que o animal ficava. Porque o pecado da gente é complicado, minha gente. Se a gente tivesse tamanha força para poder levar o peso que Jesus levou, a gente ainda não conseguiria. Alguns historiadores relatam que a cruz que Jesus levou era pesada 2 vezes o peso dele. E alguns acham que a cruz tinha rodinha, né? Para poder carregar. Alguns acham que tinha rodinha. Não tinha rodinha, gente. A pista não era nivelada. Não é igual os paralelepípedos hoje da nossa rua, que tem um cimentinho para poder deixar. A ladeira da misericórdia daqui de Olinda. Então não é um fantástico mundo de Bob. Nós pegamos isso e colocamos numa fantasia. Hoje, porque a gente não tem esse retrato na nossa mente, a gente coloca numa fantasia. Nós comemoramos muito e celebramos a vida de Cristo Jesus. Mas nós não podemos apagar a trajetória dessa vida. Nós não podemos fazer isso. Quando nós começamos a observar a partir do beijo de Jesus, do beijo de Judas, ele vê, puxa, por um ato de amor, estou sendo condenado, né? E o beijo é um ato muito íntimo. E a partir dali, existe uma guerra, não só no reino aqui, mas no reino dos céus. Precisava se cumprir tudo, tá? Tudo precisava se cumprir. Eu estava lendo e tem uma parte em Lucas que vem dizendo que Pilatos e Herodes eram inimigos. E no dia da crucificação de Jesus, para poder fazer a condenação ou não condenação, eles se tornaram amigos. O tamanho de como era a força de Jesus. Mas a amizade deles não era para poder tomar um vinhozinho não, tá, gente? A amizade deles era para se livrar do peso da condenação. Porque todos sabiam que não tinha base para Jesus ser condenado. Mas estava escrito. Ele precisava morrer sem pecado e sem acusação. Ele não tinha nada que pudesse culpá-lo a ir para uma cruz. Então Jesus passa por um tempo sendo interrogado. E aí colocam o primeiro momento onde o sangue de Jesus começa a ser derramado. Coroa de espinhos. Alguns acham que poderiam passar por tudo que Jesus passou. Nenhum homem. Só o homem do céu é que conseguiria passar por tudo aquilo que ele passou. Tem um livro, eu não lembro o autor, mas você pode anotar se você quiser ler. Ele é um historiador e o livro é chamado 7 Dádivas da Cruz. Ele também tem uma extensão chamada 7 Milagres da Cruz. E quando a gente começa a ler e começa a fazer os contextos históricos analisando, a gente percebe como foi sofrido. Uma coroa de espinhos, que não eram espinhos qualquer, não era aquele espinho que a gente acha que é uma fepa, né? Que entra no dedo, não era. Era espinhos que era metade de um dedo, para poder entrar e perfurar a pele de Jesus. Depois ele foi açoitado para poder dizer que ele já tinha cumprido pelo menos a punição do que aquele que tinha autoridade tinha demandado para poder liberá-lo, mas o povo não queria a morte dele.
E nesses pontos onde o sangue de Jesus começou a derramar, ele veio trazendo a purificação também para a terra de Israel. Ele veio purificando também o local onde ele estava. Porque é pelo sangue que existe purificação do pecado. Então ali já tinha sido derramado muito sangue inocente. O de Jesus era mais um sangue inocente. Mas só que eles não tinham ideia que a inocência de Jesus era o que a gente leu. Por meio de um só homem, não pecador. Muitos, ou todos, aqueles que nele crê, foram justificados do pecado. E o sangue de Jesus, ao tocar, ao ser derramado e ao ser recolhido, o sangue de Jesus, ele vai representar algumas situações para nós. E eu queria muito que nós pudéssemos ler a nossa Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro 1,19. E anota e abre mesmo. Nós iremos fazer pausado mesmo, tá? Porque a gente não pode esquecer mais disso. Nós não podemos ser igual aos outros, que esquecemos depois de um tempo do que ocasionou isso. 1 carta de Pedro 1,19. Eu vou ler a partir do 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitidas por seus antepassados, mas pelo sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de quem? Foi em favor de quem? De nós. O sangue de Jesus, ele tem um poder de remir os nossos pecados. Então, não adianta a gente estar pecando e no ato pecaminoso e dizer, sangue de Cristo tem poder. Não vai haver remissão. Não vai haver remissão. A remissão de pecado, a gente fala muito aqui, é por identificação. Eu preciso ter consciência daquilo que eu faço. Eu clamo a Jesus, meu Deus, me perdoe pelo meu pecado. E o sangue de Jesus vem para remir, nos justificar, nos purificar de todo o pecado. Porque só nele é que o pecado é perdoado. Só nele é que nós conseguimos redimir ou temos a remissão dos nossos atos de injustiça. Vocês lembram que ele foi pelo ato de justiça dele? Por um ato de justiça, ele trouxe justificação para todos. Por um ato de injustiça, o pecado entrou. E nós gostamos, às vezes, de estar praticando a nossa injustiça. E queremos que Deus justifique o nosso ato, mas ainda desejando o ato de justiça. Não se aplica a remissão. O sangue de Jesus não será passado nesse lugar, para que esse lugar seja limpo. Nós temos uma instrução, e eu entendo que Deus falou conosco sobre isso, não que levem como doutrina, tá? Mas nós podemos orar pelo território, não podemos? Nós não podemos? Podemos ou não podemos? Podemos. Eu lembro que teve uma vez, Elis e eu, morávamos em Jardim Paulista, nós fomos orar por uma casa. A irmã disse, vamos orar. E quando nós fomos começar a orar, Deus já trouxe uma direção para a gente. A gente chegou, irmã, veja só. Nós temos o entendimento que o que contamina o solo, imoralidade sexual, derramamento de sangue inocente, apostasia
idolatria. Amém, irmã? Amém. Irmã, veja só. O seu filho e a sua nora, eles moram com a senhora? Moram. Eles são casados? Não. Então eles fornicam, né, irmã? É. Irmã, sinto muito, mas nós não iremos orar pela sua casa. Nesse contexto, nós iremos abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, mas orar para que o sangue de Cristo venha remir o pecado daquele lugar, não porque está tendo derramamento de pecado naquele lugar. Se foi uma outra vez, lá também, Jardim Paulista, a pessoa chamou para a gente orar dentro do trabalho da outra pessoa. Dentro do trabalho dela, né? Uma outra situação. Mas ela estava adulterando com o patrão. Como é que eu vou chegar e dizer, Deus, em nome de Jesus, que a prosperidade reine nesse lugar, se o adultério é esterilidade? Então, tem situações que o sangue de Jesus não é que ele não liberta, não é que ele não redime, não tem a ver com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sim, mas nós não podemos ser inconsequentes em tentar utilizar o sangue de Jesus onde o pecado está acontecendo. Nós não podemos fazer isso. Nós estamos banalizando o que aconteceu na cruz. Nós estamos indo de acordo, dizendo, não, Deus vai te abençoar. Tu na imoralidade? Não vai, meu amado e minha amada. A graça está aí para todos. Aqueles que queiram ficar embaixo da graça conquistada na cruz. Alguns vão escolher ficar de fora da graça. E nós não iremos forçar ele a voltar para baixo. Nós iremos conversar. Nós iremos aconselhar. Mas o passo para estar embaixo da graça é meu e seu. O passo para largar o pecado é meu e seu. O passo para poder receber o sangue e o poder de Jesus é meu e seu. O sangue de Jesus não habita onde o pecado existe. O sangue de Jesus veio para purificar o pecado que deixou de ser executado. E esse é o poder da remissão. Nós não iremos apagar. Você pode derramar o que for. O sangue de hoje de animal, o que você quiser. Não vai acontecer mais nada. Porque o que tinha de acontecer, já aconteceu. Há muitos anos atrás. Isso daqui não vai acontecer novamente. Mas, quando a Bíblia fala que quando nós voltamos ao ato de pecado, é como se estivéssemos pregando nosso Jesus novamente na cruz. Porque esquecemos do sacrifício que ele fez. Nós esquecemos para dar valor à nossa vontade. Nós temos amor por Jesus? Aleluia, nós temos. E muito amor por ele. Mas só temos esse amor porque ele nos amou primeiro. Foi como a pastora Alice falou. Ele, nosso Pai, entregou Jesus, o seu primogênito, o seu unigênito, para uma morte de cruz, para que todo que aquele nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então o sangue de Jesus, ele tem o poder de trazer a vida eterna. Porque foi por meio dele que foi apagado o nosso pecado. Foi por meio dele que ele riscou e disse, olha, você que tinha cobrança agora, pelo pecado que estava sobre os meus irmãos, você agora não tem poder mais, porque eu estou trazendo o pecado de Adriano, o pecado de Elis, o pecado de todos aqui, o pecado de toda a igreja, o pecado de todo mundo. Você iria suportar? O pecado de todo mundo?
Estou apagando, viu? Estou apagando com meu sangue. Está estampado aqui, ó. O meu e o seu pecado. Ou melhor, foi estampado aqui. O meu e o seu pecado. Mas isso daqui só tem sentido para todo aquele que nele crê. Muitos vão escolher viver na vida de pecado. E muitos vão escolher viver na vida de cativeiro. Abre lá a tua Bíblia em Atos 1:5. Atos não, perdão. Apocalipse 1:5. A Bíblia é linda. Amém? Eu vou... Olha, 1:5, tá? E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos amou e nos libertou dos nossos pecados por meio de quê? Por meio do seu sangue. A libertação que nós tanto clamamos, ela não aconteceria se não houvesse o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o poder, a chave que entra dentro de qualquer cativeiro. A gente às vezes não ora, Pai, no nome de Jesus, que todo cativeiro seja aberto agora. Oramos ou não oramos dessa forma? Oramos. Quando nós estamos declarando isso, a chave desse cativeiro é o sangue de Jesus. É Ele que está adentrando todas as fechaduras e está abrindo para que a pessoa escolha sair. Vê que coisa linda. Porque a liberdade já foi conquistada. Foi ou não foi? Foi. Mas estar livre é uma escolha minha e sua. Eu lembro que alguém falou sobre o elefante. Acho que foi Adna. Ela falando alguma coisa. O elefante, ele foi domesticado a ficar preso. Prende ele, né? Prende ele. De repente coloca uma cordinha num pino, no chão. Ele não faz nada porque ele acha que ele não pode sair dali. Mas o tamanho da força dele é que se ele fizesse assim, como fosse uma linha, ele só precisa ver uma corda presa lá. Mas se ele fizesse assim, ele se soltava, ele estava livre. Mas às vezes nós queremos ficar assim com o pecado. Você sabia que a única coisa que nos mantém cativeiro é o pecado? Você sabia que a única coisa que nos mantém preso é o pecado? Você sabia que a única coisa que não me deixa acessar a remissão do pecado é o próprio pecado? E por que a gente ainda quer ficar desejoso pelo pecado? Porque eu sou ser humano. E aí pega a justificativa. A carne é fraca. O contexto não é esse não, tá? O contexto é o inverso. É para dizer que o espírito é forte, não que a carne é fraca. Não utilize o sangue de Jesus como amuleto para as suas coisas erradas. Não utilize o sangue, o poder do sangue de Jesus para o que lhe convém. O poder do sangue de Jesus já está estabelecido para que ele veio. Remissão, libertação, purificação. Ele veio para isso. E tem uma coisa que nós iremos celebrar. Ele veio para estabelecer a nova aliança no sangue de Jesus. Você lembra o que foi falado para Abraão? Eu tenho uma aliança contigo e por meio de tu vai ser gerado muita gente. Você vai ser abençoado e as pessoas não conseguirão contar a sua descendência. O pessoal vai tentar, astrólogo, numerólogo, não sei o que, vai tentar contar as estrelas,
mas não vai conseguir contar a tua descendência. O oceanográfico, é isso daí mesmo, né? O que trabalha com o oceano, ele vai tentar contar a areia do mar, mas não vai conseguir contar a tua descendência. Tá certo, Abraão? Ok, essa é a aliança que eu tenho contigo. Aí Jesus vem. Meu filho amado, que me comprazo. Olhe, o seu sangue está sendo derramado e a nova aliança do seu sangue está sendo estabelecida. Ou seja, aquele que crê em você, ele não vai precisar temer a segunda morte. Mas o sangue que foi derramado, assim como nós entendemos, a vida eterna também foi estabelecida. Então, se existe sangue do lado de cá para dizer que é perdão de pecado, existe sangue para cá para dizer que é vida eterna. E essa extensão de Jesus fez, olha, não precisa vocês fazerem mais nada. O meu sangue já está ligando de um lado a outro. De um lado a outro, não tem nada não. De um lado a outro, a minha vida com a vida de Jesus. A minha vida com a vida do Senhor Deus. Então, nós não podemos, em nenhum momento, perder essa noção. Quando nós perdemos essa noção, o pecado está muito próximo da gente. Nós começamos a ser atraídos cada vez mais pelo pecado. Quando nós começamos a deixar ou ficar distante daquilo que Jesus já mostrou na cruz por nós. E às vezes nós queremos utilizar a graça como um padrão de pecar, porque a graça vai estar lá. A graça vai estar lá. Independente do que façamos, a graça vai estar. Mas eu posso pecar hoje porque a graça vai estar lá. Cuidado que a graça, ela tem um tempo aqui em terra. Até a volta do Espírito Santo. É por isso que quando nós aceitamos Cristo Jesus e confessamos os nossos pecados, que ela vem sobre nós, nós não sofremos dores. Mas imagina você precisar agora, ao declarar que é seguidor desse tão amado Jesus, você declarar e você precisar morrer. Porque é isso que vai acontecer. Depois que o arrebatamento acontecer, depois que o Espírito Santo sair dessa terra aqui e lembra, o Espírito Santo veio para quê? Consciência do pecado, justiça e juízo. Pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo vai com a igreja. Cadê a consciência mais? Assim, de conversar e dizer ao Espírito Santo, não, poxa, o Espírito Santo me revelou que eu estava pecando. O Espírito Santo me trouxe consciência do que eu estava pecando. Agora não existe mais, agora é tua força. É tua força para colocar em prática tudo que estava aqui, ó. É a tua força para colocar em prática e entender que o que foi feito na cruz. É entender que o sangue de Cristo veio sim para nos remir, para nos purificar, para nos libertar. Que veio para poder estender e fazer a nova aliança no corpo dele. Mas nós não podemos em nenhum momento, e não vou cansar de repetir, utilizar o sangue de Jesus como um amuleto, ou como atos inconsequentes da nossa própria oração. Não tem como. Não tem condições. Quando alguém perguntar para você, você pode orar por mim? Pergunte, meu irmão, minha irmã, por que eu vou orar por você? Porque imagine se o cara está dizendo, ou a mulher está dizendo, olha, não ora para que fulano se separe de fulano para casar comigo. E aí? O que é que você vai fazer? Você vai orar? Pode ser feita a oração dessa forma? Nunca. Nós precisamos ter noção do que estamos falando. E utilizar o poder que há no sangue de Jesus de forma do que a Bíblia apresenta, não como nós queremos. Então, meu amado e minha amada,
Nós precisamos ver esse sangue derramado como ato de vida. Ele secou, literalmente. Ele veio a morrer por tanto sangue derramado. Os outros morreram asfixiados. Ele veio a morrer pelo sangue derramado. Ele, o único cordeiro que não teve, ou que foi ofertado, ou que foi colocado como um sacrifício para todos nós. Então não acredite mais em nenhum momento que exista sangue. Porque o sangue já foi tirado do único que podia remir todos os pecados de uma vez só. E foi por isso que eu iniciei. Será que nós tínhamos, com tamanha força, nós conseguiríamos carregar o pecado de todo mundo? Não. Às vezes a gente não consegue nem carregar o nosso próprio pecado. Imagina de todos. Olha para o teu irmão aí. Olha bem para ele. Você conseguiria carregar o pecado dele? Você conseguiria? Você talvez se enojasse do pecado dele. Porque para nós, seres humanos, nós colocamos tamanho peso sobre o pecado, sobre o tipo de pecado, que se o pecado do irmão for pior do que o meu, eu não quero nem saber do irmão. Mas o sangue de Cristo veio tanto para o teu pecado, quanto para o meu pecado. Independente do que você ou eu tenha feito. Ele veio para fazer isso. Nos purificar, nos libertar e nos conceder a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Deixa eu chamar o pessoal do louvor para cá. Aleluia. Eu vou perguntar para vocês: o sangue de Jesus tem poder? Tem. Tem sim. Tem muito poder. Eita Deus do céu. Deus é bom. E é nesse ato que nós estaremos celebrando a ceia do Senhor também. A gente às vezes pode, por pouco, nós caímos numa religiosidade. Ai, Deus. Existe um momento para ceia? Deixa eu perguntar, existe um momento para ceia? Não. Não existe um momento para ceia. A Bíblia diz: quando vocês estiverem reunidos em meu nome. Durante a semana, eu pensando também hoje seria muito tranquilo de pregar o Evangelho no sentido da data. As pessoas estão muito mais sensíveis. Vamos pregar o Evangelho do mesmo jeito daqui, como se fosse há 3 semanas atrás. Todo mundo se cala no sábado de aleluia. Todo mundo, na sexta-feira da paixão, todo mundo para. Essa sensibilidade deveria ser todos os dias para a gente. Ao acordarmos, Jesus, muito obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. Ao ir dormir, Jesus, muito obrigado pelo teu sangue derramado na cruz. Que foi por meio dele que eu, ou acordar, ou levantar, eu vivo sem o peso do pecado. Então, povo amado, no nome de Jesus, você que está aqui, você que está em casa,
não esqueça do que foi feito na cruz. Não se assuste se Deus declinar e dizer, vamos falar sobre a paixão de Cristo daqui a 2 meses. Nós não somos de TV para comemorar, celebrar a morte e a ressurreição de Cristo em uma data específica. Para nós, nosso Senhor vive. E é por isso que nós celebramos. É exatamente por esse fato. Ele morreu sim. Ele sofreu sim. Mas ele ressuscitou também. E nessa reflexão, de hoje, é um paralelo, tá? Eu fiquei pensando em Maria. Teve uma hora que eu parei e pensei em Maria. A dor dela, minha gente. Ela era mãe. Ela sabia que o filho era inocente. E ela vendo aquele que foi gerado em seu ventre, cumprindo um propósito pela que ela não queria que ele cumprisse. Mas ela sabia que o propósito de Deus era maior na vida dele do que qualquer outro. E ela, vendo o seu filho, humanamente falando, tá, gente? Humano, tô falando humano, nós. Porque nós não gostaríamos de ver o nosso filho morto. Nós não gostaríamos de ter o nosso filho morto, mesmo se fosse para cumprir um propósito. Nós não gostaríamos, não. Mas ela, olhando lá, de baixo, do Gólgota lá, aquele povo lá torcendo para que Jesus morresse. E eu penso, isso é um pensamento meu, a Bíblia não relata nada disso, é um pensamento meu. Meu filho está ali morrendo. Eu sei o motivo, mas eu não posso fazer nada. E aí ele lá na cruz ainda, e João vem falando que ele faz ao discípulo que ele mais amava, que a Bíblia vem falando, diz, olha, essa daí é tua mãe. Esse daí é o teu filho. E depois foi ela que recebeu ele ressuscitado. Ressurreto. A morte não deteve o nosso Senhor. A morte não consegue mais nos deter se estamos em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus, que é derramado sobre nós, o inferno tende a correr. Sabe por quê? Vocês lembram do incenso suave que atrai, que chega ao coração de Deus? O sangue de Cristo Jesus sobre nós faz todo o inferno correr de nós. É por isso que nós não devemos brincar com o sangue de Cristo Jesus. É por isso que nós não devemos usar o sangue de Jesus como amuleto. Quando você chega perto de uma pessoa que está endemoniada, não ache que ela vai dizer, tira ele daqui, porque nós somos homens e mulheres de Deus. Não serve para nada não, minha gente. É pelo poder do sangue de Jesus que está sobre nós, e pelo poder do nome de Jesus que está dentro de nós, porque Ele sabe o que é que vai acontecer. Então, no nome de Jesus, não entre em acordo com o pecado.
Você já recebeu o sangue de Cristo sobre você. Não anule o sangue de Cristo sobre a nossa vida, né?